Olá pessoal, beleza? Vou contar uma história aqui para mostrar quando começou esse negócio de acompanhar a geopolítica, essas ideologias políticas, esse regime político. Quando eu comecei a me interessar por esses assuntos. Foi quando eu estudava, lá no século XX ainda, 1997, 98, na minha cidadezinha no interior. Tinha um professor que dava aula, eu estudava à noite. Aí tinha um professor que dava aula, ele gostava de dar aula extra classe, dentro da classe, né? Quando terminava ali, ele era um professor bom, então ele terminava aquele conteúdo dele rapidamente ali, ele explicava bem, então as pessoas já captavam aquela mensagem que era por dia ali, que estava programado, e aí sobrava tempo para ele falar, e aí ele gostava de dizer, eu costumo aproveitar o tempo e dar aula assim, espontâneo, porque assim as pessoas se interessam e aprendem. Aqueles que não querem, não aprendem, mas os que querem, eles continuam aqui, né? Porque não tem mais nenhum compromisso, tá? Então, alguns alunos saíam da sala, ia para a rua, era à noite, e outros ficavam lá para ouvir porque eles se interessavam por aquele assunto. E aí, eu era do interior, assim, do sítio, então a gente vinha num caminhão para estudar, e a gente vinha por uma estradazinha de chão, que quando estava na seca, chegava todo cheio de poeira, né? Porque tinha poeira. Quando era na época da chuva, às vezes tinha lama, era estrada de chão, não tinha asfalto ainda. E aí, quando foi um certo dia, colocaram o asfalto lá, só que colocaram uma avenida, era uma estadual, era uma BR, era uma estadual. Quando colocaram o asfalto, era uma rua tão estreita, né, uma pista tão estreita que quando nascia aqueles matos ali na beira da pista, ficava batendo no retrovisor dos carros, era ruim de passar, né? Se um carro fosse livrar aqui da lateral, para não bater no retrovisor, corria o risco do retrovisor bater no retrovisor de outro carro, né? Se fosse passar dois carros. Então, bem estreita a estrada. Não tinha acostamento nem para as pessoas nem para o pedestre e nem para quem andava o ciclista, né? Para quem andava de bicicleta, essas coisas. E aí, no primeiro dia eu lembro que a gente veio e ele deu uma dessas aulas e ele falou, e aí, o que vocês acharam e a avenida lá, a pista? Ficou boa mesmo? Aí a gente falou, não, ficou, mas só que ficou um pouco estreita, não dá para passar. Se vinha dois carros e vinha alguém de bicicleta, ele tem que jogar a bicicleta para dentro do mato, porque não dá para ele ficar no acostamento ali e para os dois carros passar. E aí ele falou, realmente esses caras, ele começou assim, esses caras, eles resolvem, é para eles, vocês pensam que é para a gente? Vocês pensam que essa melhoria que eles fizeram aí é para melhorar para a gente? Para quem? Não, é para melhorar para eles. Ali são os donos do sistema, são os donos do comércio. Eles estão melhorando porque vai facilitar para eles trazer a mercadoria deles, para eles ganhar muito mais dinheiro, porque tudo, as águas só correm para o mar, né, e tudo, eles estão fazendo, na verdade, um investimento. Então, através do governo, eles patrocinam isso, eles dão um jeito de que essa estrada seja construída, mas porque eles sabem que vão ter retorno. Ali, aquela estrada vai fazer com que eles escoem melhor a sua produção e venda bem mais, né? Então eles trazem mais mercadoria, vão vender mais e vão lucrar mais. É isso que eles querem, eles estão pensando nele, não é na gente. Aí ele aproveitou e falou, você pode ver, aí ele falou, vocês podem ver que dentro de pouco tempo aí a gente vai ver aí que vai ter acidentes aí, pessoas que vão ser atropeladas, porque essa estrada não é, a finalidade não é para as pessoas que moram por aqui, é melhorar para eles que vêm de caminhão para trazer as suas cargas, suas mercadorias. E realmente aconteceu o que ele disse. Dentro de pouco tempo, muitas pessoas foram atropeladas as pessoas empolgadas começaram a vir usando aquela avenida e ao ultrapassar um carro, às vezes, cruzar de um lado para outro, em pouco tempo realmente teve muitas pessoas que foram atropeladas naquela estrada. Aí uma das coisas que ele falava era isso, que não são os governos de cada país que mandam, nem sempre são os governos de cada país que mandam naquele país e que realmente ele ganhou porque ganhou. Mas foram esses caras
que monta esse sistema aí, essa elite mundial que se organiza e que determina muitas vezes, né, que agenda e programa, que determina muitas vezes quem é que vai ser o presidente daquele país, e eles colocam lá muitas vezes quem eles querem, porque eles têm todo o poder em suas mãos. Então eles colocam eles usam a mídia a seu favor, eles usam o cinema para conscientizar as pessoas em alinhamento com o pensamento deles, e aí as pessoas são facilmente conquistadas por eles. Então, eles que patrocinam muitas vezes um político para quê? Em troca de, quando aquele político estiver governando aquele país ou aquele lugar, aquele político vai mexer naquelas leis que vai facilitar para eles vender mais e lucrar mais. Então, de todo jeito, as riquezas só voltam para eles. E muitas vezes eles até se organizam, formam cartéis, né? Tem empresas, eles têm empresa que vende o mesmo produto, são redes grandes, então eles, para não concorrer uma com a outra, eles se juntam para estabelecer o preço ali, para determinar o preço que eles vão vender, e aí eles controlam tudo. Então a finalidade deles é controlar tudo para que não apareça um concorrente ali do lado, que não apareça um concorrente forte que vai crescendo a ponto de acompanhar eles e igualar a eles. Então o que eles querem é isso, que não apareçam novos concorrentes. E então o interesse deles é conquistar os consumidores e combater possíveis competidores, possíveis pessoas que vai na direção do estágio em que eles estão, né, economicamente, porque assim vai aparecer novos concorrentes. E aí o mundo hoje está organizado nessa ordem que nós estamos na globalização, onde uma empresa ela vende dentro do seu próprio país, mas ela vende também para fora, através da globalização. Muitos países são abertos uns com os outros para negociar. Então, aquela empresa particular de um país aqui, ela vende produtos também em outros, e assim elas vão se destacando. Só que na globalização, e a maioria dos países, eles são capitalistas, então existe a liberdade e a possibilidade de muitas dessas pessoas que estão empreendendo, seja um cara que ainda está iniciando, seja um carinha com carro de pipoca, um cabeleireiro, uma padaria, algo pequeno, se ele trabalhar bem e for bem aceito, o produto dele for bem requisitado, eles têm a possibilidade de crescer e se tornar um cara economicamente tão grande quanto esses que já estão lá, que faz parte do sistema. Então, eles veem que o capitalismo, devido a ser um sistema liberal, da liberdade das pessoas, pode surgir novos concorrentes. Então, eles querem implantar algo que controle mais essa população, essa massa, para que sempre exista uma população ali determinada apenas a trabalhar para eles e apenas a consumir os produtos deles. E é por isso que você vê que não tem, nas escolas não ensina muito, nas escolas públicas dos governos, não ensina muito sobre educação financeira, não ensina muitas pessoas a se sobressair, a empreendedorismo, não ensina nada que faz com que as pessoas saiam daquele estágio de dependente do governo, saia daquela coisa de ser apenas trabalhador assalariado para se destacar, né? Não dá possibilidade. E aí faz isso através do controle. O controle muitas vezes controla por religiões, através de religiões, através dos governos, controla essa massa da população para que ela não cresça. Então, nas escolas, eles não ensinam nada para fazer as pessoas se desenvolver, porque senão elas vão ser concorrente deles depois, lá na frente, e vai dificultar, né? Aí eles vão ter que trabalhar, porque quando faltar mão de obra, quando a demanda por mão de obra crescer e não tiver ninguém para trabalhar, por isso que eles precisam que exista sempre essa mão de obra em oferta. E aí eles não deixam que os governos ensinem a educação de qualidade que faça as pessoas se desenvolver
mentalmente e ter na direção de uma vida próspera, na direção de saber empreender, de saber criar riquezas, de saber controlar as riquezas em suas mãos. Então as pessoas já vão, o que elas vão ganhando, já vão gastando ali, elas são treinadas mais a gastar, a ser consumidor do que ser produtor. Então era isso que ele dizia. As pessoas, elas a todo momento nos comerciais ensinando desde pequenas as crianças, porque ali já fixa na mente deles, a ser consumidor, né? Papai compra isso, compra aquilo, e elas querem cada vez mais o que vai aparecendo de moderno e elas não são treinadas a ser produtores. Quando elas pensam em ganhar algum dinheiro, elas já pensam logo, vou ter que arrumar um emprego. Ninguém pensa, vou ter que gerar um emprego, vou ter que gerar alguma coisa que crie riqueza por mim mesmo. De cada 10 pessoas, uma vai pensar isso. Embora as pessoas queiram trabalhar para si mesmo, ter a independência, tem esse sentimento, mas elas não têm isso bem organizado. Elas têm isso apenas com um desejo, porque elas não foram treinadas a ter uma capacidade de empreender, né? Elas não foram treinadas a saber se organizar, a saber programar, a saber produzir. Elas foram treinadas a ser consumidores. Então, elas já, quando elas querem um dinheiro a mais, elas dizem, eu quero arrumar um emprego. Ficam preocupadas em arrumar emprego e não em vou negociar com isso, vou comprar aquilo. Tem algumas pessoas que pensam em empreender, mas são poucas em relação às que acham que tudo... E o pior, muitas pensam que onde está a melhor possibilidade de sobressair é no governo, né, no setor público. E aí vai inchando o setor público, vai fazendo com que as pessoas acreditem que é o governo quem é o poderoso, que vai salvar tudo e que dá emprego a todo mundo. E, na verdade, não é. É a liberdade para todas as pessoas, mesmo quem não tem nada hoje, tem a liberdade para empreender ali do zero e consiga crescer, porque quanto mais pessoas estiver empreendendo, mas além dela estar ganhando para ela mesma ali, controlando, ela que decide se ela vai ganhar mais, se ela tiver capacidade, ela vai conseguir aumentar o seu lucro mensal, porque ela vai saber como fazer para crescer, e ela vai deixar de estar disputando uma vaga no mercado de trabalho, então já vai sobrar um espaço a mais para as pessoas que estão disputando lá, já vai ser melhor. Então aquele cara que está procurando um empregado lá, vai ter um grupo menor de pessoas, um contingente bem menor, e assim ele vai oferecer um salário maior para o contrato daquele novo trabalhador.